Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pois pertenço ao Senhor. Por causa de todas essas questões que me afligem e por causa daqueles que me perseguem, encontro-me despedaçado, Senhor. Liberta-me das mãos de meus inimigos, socorra-me, ampara-me com a tua bondade, meu Deus. Para que eu não fique perdido e confuso, resgata-me, Senhor. Alcança-me com teu Espírito Santo, a fim de que nada... Meditai a palavra de Deus com frequência e permiti ao Espírito Santo ser vosso mestre. Descobrireis então que os pensamentos de Deus não são os nossos. Sereis logo conduzidos a contemplar o verdadeiro Deus e ler os acontecimentos da história com seus olhos. Ireis saborear plenamente a alegria que transborda da verdade. Bento XVI. Continuando nossa caminhada nos ensinamentos da Igreja, a primeira questão que hoje nós vamos ler, aprender, meditar, diz o seguinte: a Igreja pode se enganar em questões de fé? É a pergunta número 13 do YouCat. A totalidade dos crentes não pode errar na fé, porque Jesus prometeu aos seus discípulos mandar-lhes o Espírito da verdade e conservá-los na verdade. Está em João, capítulo 14, versículo 17. Assim como os discípulos acreditavam em Jesus de todo o coração, também um cristão pode confiar totalmente na Igreja se procurar o caminho da vida. Efetivamente, se o próprio Jesus fez dos seus apóstolos participantes na missão de ensinar, a Igreja tem uma função educativa, a qual nós chamamos magistério, e não se pode calar. É certo que alguns membros da Igreja podem se enganar e até cometer erros graves, mas a Igreja como um todo nunca poderá se desviar da verdade de Deus. A Igreja transporta através do tempo uma verdade viva que é maior que ela mesma. Fala-se de depositum fidei, o tesouro da fé, depósito da fé, que deve ser preservado. Caso alguma verdade seja publicamente questionada ou deturpada, a Igreja é desafiada a trazer novamente à luz aquilo em que se creu por toda parte, em todos os tempos e por todos os crentes. São Vicente de Lérins, no ano de 450, escreveu esse ensinamento para nós. E o que é então essa função educativa que nós chamamos de magistério da Igreja? É a designação da tarefa da Igreja Católica de explicar a fé, interpretá-la com a assistência do Espírito Santo e,
protegê-la de adulterações. Olha que segurança nós temos, não é verdade? A segurança do depósito da fé, que o Senhor Jesus concedeu aos discípulos e, não obstante, prometeu também aos discípulos que, enviando o Espírito Santo, conservaria todos eles na verdade. E por consequência, a igreja, fundada por Jesus e espalhada aos 4 cantos do mundo pela missão dos apóstolos, conduzidos pelo Espírito Santo, mantém esse chamado vigente, mantém esse chamado acontecendo até hoje. O magistério da igreja tem essa função para nós, de nos ensinar e de nos manter na verdade. E como é bonito isso. Como é satisfatório saber que nossa amada Mãe Igreja tem um trabalho todo especial, que remonta até Jesus diretamente para que eu e você tenhamos acesso à verdade. Às vezes, pessoas passam a vida toda filosofando, em busca da verdade. Procuram em todos os cantos, dizendo-se admiradores, amantes da verdade, como se ela tivesse escondida debaixo de alguma pedra ou em algum canto. Quando na verdade nós, cristãos, temos a alegria de saber que a verdade é anunciada pela nossa querida Mãe Igreja. Nós a vemos a cada Santa Missa, a cada celebração de sacramento, batismo, matrimônio, ordem, unção dos enfermos, crisma. Nós vimos a verdade ser anunciada diante dos nossos olhos a cada momento em que a palavra é proclamada e o ensinamento do Sagrado Magistério, então, é apresentado, oferecido a nós. Sejamos dóceis, nós sejamos humildes, como uma criança é humilde para ouvir e aprender do seu pai, da sua mãe, que nós possamos aprender com a Santa Mãe Igreja aquilo que ela tem a missão de nos ensinar. E a questão seguinte, número 14, diz para nós: é verdadeira a Sagrada Escritura? Quem já não se deparou com essa pergunta ou não foi até mesmo indagado por algum questionador da fé sobre isso? Mas será que a Bíblia é verdadeira? Será que o que está escrito ali é tudo verdade ou foi inventado por alguém? A nossa Igreja nos ensina em sua doutrina. Os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade de Deus, porque são inspirados, ou seja, foram escritos por inspiração do Espírito Santo e tem Deus por autor. Esse ensinamento está no documento Dei Verbum do Concílio Vaticano II. Preste atenção nisso. A Bíblia não caiu do céu feita, nem Deus a ditou a autômatos, isto é, a escritores inconscientes. Antes, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de pessoas na posse de suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele, Deus, nesses escritores e, através desses escritores, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e somente aquilo que Deus queria. Para que determinados textos fossem reconhecidos como Escritura Sagrada, tiveram de ser aceitos por toda a Igreja. Teve de existir, portanto, um consenso nas comunidades. Sim, é o próprio Deus que nos fala por esse texto. Isto é mesmo inspirado pelo Espírito Santo. Desde o século IV, estes escritos protocristãos estão fixados no cânone das Sagradas Escrituras
tal como foram realmente inspirados pelo Espírito Santo. Que beleza! Mais uma vez, que beleza e que alegria termos essa segurança, essa tranquilidade de saber que aquilo que nós estamos lidando, aquilo que é a fonte da nossa fé, é algo inspirado pelo Espírito Santo, de uma maneira muito bonita, muito profunda, muito íntima com a humanidade. Deus quis que a humanidade participasse da escrita da sua palavra. Ele permitiu e inspirou o Espírito Santo através dos séculos. Todos aqueles que compuseram foram então cristãos para elaborarem, constituírem então o corpo daquilo que hoje nós chamamos de Sagrada Escritura, ou mais comumente, Bíblia. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, isso que você tem em mãos não é um objeto devocional, supersticioso, não. É sim um objeto que o próprio Deus elaborou com muito carinho, com muito capricho, com muito zelo para você. Leia com amor, leia com atenção a Sagrada Escritura.